Reparem, isso é muito importante, que tanto a divergência do campo quanto o rotacional do campo, nós concluímos os seus valores a partir da lei de Coulomb e do princípio da superposição. Tá? Então agora vamos operar com essas duas equações. A gente vai operar com a equação da divergência e do rotacional do campo. Quais são as consequências de termos um campo elétrico cujo rotacional é zero? Isso decorre de quê? A partir daí. Vamos falar das decorrências, então? Então, eu vou dizer que isto aqui então R, R', R menos R'. E aí a gente escreve que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4π ε0. Integral de ρ de R'. dv' sobre R quadrado é R. Uma notação condensada. E que a força numa carga de prova colocado aqui no ponto P é a carga vezes o campo. Isso aqui é a lei de Coulomb. Esta integral é o princípio da superposição, correto? Isso aqui é equivalente. Daqui eu extraio que a divergência do campo é igual a ρ sobre ε0 e que o rotacional deste campo gerado por cargas é igual a zero. O fato de ser linear, então, é verdade, é consequência da superposição. As equações lineares são equações que valem o princípio da superposição. Porque, na verdade, para você concluir o limite do contínuo, veio daquela soma. Primeiro a gente concluiu a soma de muitas cargas pontuais. Quer dizer, o campo gerado por várias cargas pontuais é uma soma. Aí, no limite do contínuo, você tem uma integral. É isso aí. Tá? Então isso aqui é eletrostática. Falta dizer que E vai a zero quando R vai a infinito. Lá longe o campo tem que ir a zero, também não pode sobreviver. Porque a gente viu que existem infinitos campos S que satisfazem essas duas equações, inclusive quando aqui for zero. Mas para satisfazer essa última condição, aí você tem um campo único, você tem uma unicidade, na verdade. Tá? Ok. Então, consequências desta equação agora, né? Então, consequências do fato de que o rotacional de E é zero. Se você integrar esta equação, integra, né? Você tem então que a integral do rotacional de E, por exemplo, numa superfície escalar ds, isso aqui é igual a zero. Use o teorema de Stokes. Aí você transforma a integral de superfície numa integral de linha, né? Então isso aqui implica que a integral de E dl é igual a zero. Tá? Isso é a integração desta equação diferencial aqui. Isso aqui é uma equação diferencial, não é? Então você integra numa superfície, usa aqui o teorema de Stokes, por exemplo. E aí você conclui que a integral de linha do campo elétrico é zero. Isso aqui é uma integral de linha, né? Uma integral de caminho. Ele é quase um trabalho, não é verdade? Se fosse uma força, isso aqui está dizendo que a integral de uma força num caminho fechado, que é o trabalho, é igual a zero.
Isso define uma característica dessas forças. São forças conservativas. Então, isso aqui quer dizer que o campo elétrico gerado por cargas é um campo conservativo. Né? O campo elétrico. Gerado por cargas. Ah, porque existem campos que não são gerados por cargas? Sim. Existe campo elétrico gerado por variação de campo magnético, não é o caso. Eu estou falando de campo elétrico que são gerados por cargas. O campo elétrico gerado por cargas é conservativo. A força elétrica é uma força conservativa. Vou pegar um exemplo aqui. Pegue uma carga pontual. Então, um exemplo. Então, exemplo é uma carga pontual. Então, você sabe que as linhas de campo de uma carga pontual tem essa configuração aqui. Está aqui uma carga fixa. Você pode pensar no campo como sendo força por unidade de carga, né? Ele é Newton por Coulomb, a unidade de campo. Então, ele significa que eu tenho uma força por unidade de carga. Imagina que eu tenho uma carga unitária. Deixa eu desenhar mais uma linha aqui. Que começa aqui no ponto A. E eu quero calcular o trabalho realizado pela força elétrica num dado caminho. Por exemplo, esse caminho aqui. Ó. Entendeu? Eu vou de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de E até F, aí eu volto a A. Então, eu quero calcular o trabalho realizado pela força elétrica numa carga unitária que começa em A e volta para A por esse caminho aqui. Então, o trabalho, no caso de ser uma carga unitária, vai ser E escalar dl. Se é uma carga pontual, o campo E é o campo de uma carga pontual que a gente escreve assim, E igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre R2 na direção radial, correto? Então eu vou ter aqui Q sobre R2 na direção radial. Se eu estiver trabalhando em coordenadas esféricas, como é que é um deslocamento dl geral? Eu tenho as componentes radial, azimutal e polar, né? Então eu tenho um dr na direção de ER, eu tenho um r de θ na direção θ. Qual é o último termo? R seno θ, dφ na direção F. Né? Então, deslocamento infinitesimal geral em coordenadas esféricas é daquele jeito. Se você fizer E escalar dl, repare que o único termo que colabora aqui no dl é esse termo de cá, não? Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre R2, dr. Eu vou ter que integrar essa quantidade em cada pedaço do meu caminho. Correto? Então, por exemplo, ao integrar isto de A até B,
Isso aqui vai me dar, então, a integral de 1 sobre R2 dr de A até D. Ao integrar de B até C, isso vai dar quanto? Vai dar 0. Por quê? Porque não muda o raio, né? Em outras palavras, a força é perpendicular ao deslocamento. Ao integrar de C até D, existe uma contribuição que é 1 sobre R, integrado de C a D. Então, na integral de A até D, o que contribui é o segmento AB mais o segmento CD, que seria igual a eu ter um segmento de A até D direto aqui, correto? Muito bom. A integral de D até E vai dar 0. E depois eu tenho uma integral de E até F, que é exatamente igual à integral de A até D, só que com o sinal trocado. Está vendo isso? Então, se eu integrasse de A até D, eu obteria o mesmo valor da integral de E até F com o sinal trocado. E se eu somar todas essas contribuições, eu vou ter como resultado 0. Tá? Isso caracteriza o fato de que a força é conservativa. Então, a integral total de E dl, isso aqui vai ser igual a 0. Entenderam isso ou não? Tá? Ela é uma força conservativa. Que outras forças conservativas você conhece na natureza? Gravitacional. Me dá mais um exemplo aí. A força elástica é uma força conservativa. A força elástica, quando você escreve assim, menos KR, não é? Ela é uma força conservativa, é uma força central. Toda força central é conservativa. Tá? Então, quer dizer, a integral... Isso aqui ele vai ser crucial. Quer dizer, por exemplo, para calcular o trabalho de A até D, eu não preciso conhecer o caminho que me liga de A até D. Qualquer caminho, por exemplo, que vai de A até D, o trabalho vai ser o mesmo. Você prova isso da seguinte maneira: você pode retalhar esse caminho sempre com uma parte radial e uma parte angular. Não é? Vai retalhando ele. Quem vai contribuir para o trabalho são as contribuições radiais. A parte angular não vai contribuir, porque ele vai ser perpendicular à força. Tá? Então, o trabalho, por exemplo, da força elétrica para ir de A até D, por este caminho ou por esse, vai ser exatamente o mesmo. Isso vai possibilitar a gente criar um conceito de potencial. Então, a gente vai criar o conceito de potencial elétrico. Então, façamos isso. Só um comentário. Isto aqui é para uma carga. E se eu tivesse várias cargas? Será que eu poderia ainda dizer que o trabalho não depende do caminho? Então a questão é se eu tenho várias cargas. Aqui Q1, Q2, Q3, Qn. Como é que eu mostro que o campo gerado por N cargas também é conservativo? Eu faço o seguinte, olha. Eu mostro que essa integral de EdL é igual a integral, vale o princípio da superposição. Isso aqui é a soma de EIs integral dessa soma com DL. Eu posso fatorar a soma. Isso aqui é igual a uma soma de EI escalar DL. Isso aqui é conservativo. Tá certo? A gente mostra que para cada carga isso aqui é conservativo. Então isso aqui é uma soma de contribuições de forças conservativas, que é conservativo. Então, ótimo. Já que o trabalho realizado pela força elétrica não depende do caminho, então ele só depende do ponto de partida e do ponto de chegada, ele vai nos permitir criar um conceito chamado de potencial elétrico. Então vamos ver esse conceito.